Abramos a palavra do Senhor no livro do profeta Jonas, capítulo 2. Nós estamos dando sequência à série que começamos no domingo passado, uma série pequena de exposições no livro do profeta Jonas. Hoje nós vamos para o segundo capítulo e peço aos irmãos que acompanhem a leitura da palavra de Deus, todo o capítulo 2 de Jonas. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e Tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as Tuas ondas e as Tuas vagas passaram por cima de mim. Então eu disse: lançado estou de diante dos Teus olhos. Tornarei porventura a ver o Teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor, e subiu a Ti a minha oração no Teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu Te oferecerei sacrifício. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Vamos orar, irmãos? Graças nós Te damos, ó Deus, porque mais uma vez podemos abrir a Tua palavra e com toda a liberdade que ainda temos no nosso lugar, na nossa região, podemos ler, podemos aqui nos reunir e sabendo que o Senhor tem a disposição de falar a cada um de nós. Por isso eu peço a Ti, ó Pai, que como sempre tem tido misericórdia e derramado graça sobre as nossas vidas, que assim mais uma vez o faça hoje, Senhor. Fale ao nosso coração, abençoa-nos pela Tua palavra, tenha misericórdia de nós. Nós Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. No sermão anterior, nós falamos sobre o capítulo 1 com o tema chamado à obediência. Continuando na história de Jonas, irmãos, hoje nós vamos falar sobre o chamado à humildade. E o texto em que nós lemos aqui representa um momento em que Deus trabalhou exatamente isso no coração de Jonas. Jonas que foi rebelde, Jonas que foi ousado o bastante a confrontar o Senhor, a desobedecer uma ordem explícita e direta de Deus, agora é tratado pelo Senhor. E nós vemos o que acontece através da oração que ele faz, através da sua disposição em se colocar diante de Deus. É claro que ele não escreveu as suas orações exatamente no momento em que estava dentro da barriga do peixe, mas depois essas palavras foram registradas para que não apenas ensinasse as gerações dos crentes a respeito daquilo que
Deus faz com aquele a quem Ele quer humilhar, mas também para que a glória de Deus fosse manifestada através desta oração. Os irmãos podem perceber que há um destaque diferenciado nas palavras da oração de Jonas. Elas estão um pouco mais afastadas para a direita, e isso é muito comum nas Escrituras quando o texto se trata de uma linguagem poética. Isso aqui, então, irmãos, não é apenas uma oração, como também é um cântico. Uma oração que foi transformada em cântico para não apenas ensinar, mas para também demonstrar gratidão a Deus. Gratidão por aquilo que fez na vida de Jonas. E assim o texto do capítulo 2 começa então com Jonas já dentro da barriga do peixe. E isso deve nos fazer entender o seguinte: o cenário de Jonas era extremamente negativo, era angustiante. Às vezes nós vemos nos desenhos, nas histórias infantis, nos livros, ou mesmo nos desenhos animados de Jonas, e a imagem que eles retratam, parece que Jonas estava muito confortável dentro da barriga do peixe. Ele estava ali num lugar muito espaçoso, nada estava comprimindo, talvez estivesse ali até descansando um pouquinho na barriga do peixe. Mas se nós pararmos para pensar bem, não temos exatamente uma ideia de quão ruim aquilo devia ser, mas com certeza, irmãos, era um cenário muito desconfortável, desagradável. Primeiro que Jonas, obviamente, não estava enxergando nada, porque dentro da barriga de um peixe, nas profundezas dos mares, não tinha como enxergar nada. Mas ele sentia talvez ali um aperto dentro do estômago de um animal. Muito provavelmente ele devia sentir um cheiro desagradável daquilo que foi comido sendo decomposto pelas entranhas do bicho. E em um momento aqui ele relata até mesmo que as algas se enrolavam na sua cabeça. Um peixe que se alimentava, não talvez exclusivamente, mas com certeza também de algas. As algas que entravam no seu ventre se enrolavam no meio da cabeça de Jonas. Ou seja, foram 3 noites e 3 dias muito desconfortáveis, muito desagradáveis. E nesse cenário, o que Jonas faz? Se prontifica a orar, a buscar a presença de Deus. Ele finalmente entende a sua rebeldia contra o Senhor, e ali Deus trata de humilhar Jonas. Em termos bem populares, irmãos, Deus coloca Jonas no seu lugar, porque Jonas estava muito orgulhoso, Jonas estava muito altivo. Ele resolveu bater de frente contra o próprio Deus. E por isso que o Senhor fez com que ele passasse por aquela situação. Quando nós olhamos então para o peixe, nós podemos ter uma dupla ideia do que aconteceu ali. Primeiro, o peixe não foi um instrumento de perdição. Pelo contrário, foi um instrumento de salvação. Porque se não fosse pelo peixe ter engolido Jonas, certamente ele não teria sobrevivido no meio de um mar tempestuoso até que ele se acalmasse, ou mesmo no meio do nada. Mas também o peixe foi um momento em que Deus reservou para Jonas pensar, para Jonas parar, para Jonas refletir sobre algumas coisas. E meus irmãos, algumas vezes nós precisamos de alguns peixes nas nossas vidas. Algumas vezes nós precisamos de tempo para refletir. E enquanto Jonas passava por um momento de angústia, ele não tinha outra saída, ele não tinha outra solução.
Ele se dedicou às orações porque o que mais ele podia fazer dentro da barriga de um peixe? Às vezes, irmãos, nós dizemos que ficamos tão ocupados, tão atarefados, temos tantas coisas para pensar, temos tantas coisas para resolver, que não sobra tempo para buscarmos a Deus. Então Deus nos coloca sob a aflição justamente para nos incentivar a buscá-lo. Jonas precisava passar um tempinho na barriga do peixe. E por que 3 dias e 3 noites? Deus não poderia fazer o peixe engolir Jonas ali e logo levar para a margem e vomitar? Se era só para salvá-lo do meio de um mar tempestuoso? Por isso que nós vemos que não era só isso. Tinha propósito. Ele tinha que passar um tempo lá, um tempo para refletir, um tempo para meditar. E algumas vezes Deus continua fazendo isso com os seus filhos. Às vezes nós passamos, meus irmãos, por momentos de angústia, por momentos atribulados nas nossas vidas, momentos que afligem a nossa alma, que afligem o nosso coração, e talvez até nos questionemos, mas por que o Senhor não ouve a minha oração? Por que o Senhor não me livra deste mal? Eu já aprendi a lição, Deus, eu já sei que eu estava errado, eu não vou fazer mais. Por que o Senhor então não muda a minha história? Por que Ele não muda a minha circunstância? Porque Deus sabe que às vezes nós precisamos ficar mais um tempinho dentro da tribulação para pensar, para refletir, mas principalmente para orar. Quando a gente está em angústia, o nosso coração deseja mais buscar a Deus, porque entende que necessita dele. Então, meus irmãos, muitas vezes é por isso que Deus parece tardar em nos livrar de alguma situação, porque nós precisamos pensar. Não são exatamente, literalmente, 3 dias e 3 noites. Pode ser menos, pode ser bem mais. Mas Deus sabe o tempo que nós precisamos para refletir sobre as nossas vidas. E o que isso ensina para nós? A primeira lição que eu quero compartilhar com os irmãos, através desse texto aqui, é que Deus ouve a oração do pecador. Deus ouve a oração do pecador. Jonas começa a sua oração aqui dizendo: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Mesmo Jonas estando ali no abismo, mesmo ele estando em um lugar totalmente desconhecido, ele não tinha noção nenhuma de onde ele estava. Ele não sabia nem a que momento o peixe estava se movendo, ou quando ele estava parado. E Jonas apenas sentia que estava nas profundezas dos mares. E é por isso que daquele ventre de abismo, em que ele chama, como se fosse um buraco sem fundo, ele diz que ele gritou pelo Senhor. E eu acredito que é grande a possibilidade, irmãos, que ele tenha gritado literalmente. Porque ele estava em desconforto, ele estava desesperado para sair daquela situação. E ele gritava pelo Senhor. Ele se sentia tão distante de Deus, como se Deus estivesse tão longe dele, que ele precisava gritar para Deus ouvir a sua voz. Então ele clamava, ele gritava, ele implorava pelo Senhor. E ele sentiu dentro do seu coração que Deus ouviu a sua voz e que Deus respondeu ao seu clamor. Só que Jonas não sabia quanto tempo ele ainda ia ficar naquela situação. De acordo com alguns trechos da sua oração aqui, em alguns momentos Jonas pensava que nunca mais iria ver a luz do dia. Jonas pensava que ia ficar naquela situação dentro da barriga de um peixe até a morte.
Talvez ele estranhasse, mas por que eu não morri ainda? Por que Deus não me matou ainda? Será que eu vou ficar sofrendo aqui por muito tempo até morrer? Eu não sei se eu vou ver a luz do dia de novo. Mas Jonas buscou a presença de Deus e ouviu Deus falando com ele. E aquilo confortava o seu coração. Porque a resposta de Deus, embora Jonas estivesse em rebeldia, não era uma resposta dura. Não era uma resposta para afligir ainda mais o coração do profeta. Ele já estava aflito ali dentro de um peixe. Mas a voz do Senhor fez com que o seu coração se acalmasse diante de um momento tão conflituoso. Ele disse que estava no profundo, no coração dos mares, de maneira que a corrente das águas passava por cima da sua cabeça. Mas ainda assim, ele continuava buscando o Senhor. Nós lembramos aqui, irmãos, do Salmo de número 50, verso 15, quando a palavra de Deus diz assim: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Invoca ao Senhor no momento de aflição. Em momentos de tristeza, em momentos de tribulação, ainda mais nós necessitamos da presença de Deus. Ainda mais nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Somente Ele pode trazer o conforto ao nosso coração. Mas não pensemos, irmãos, que ao buscarmos a Deus, a única coisa que Deus pode oferecer é um livramento. Algumas vezes Deus pode fazer com que nós ainda permaneçamos naquela circunstância de aflição, mas ainda assim Ele nunca nos deixará passar por isso sozinhos. Ele sempre nos fará ouvir a sua voz, e essa voz acalmará o nosso coração e nos ajudará a enfrentar até o vale da sombra da morte. Não foi isso que Davi disse? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E aí, meus irmãos, é onde nós precisamos parar e refletir. Será que nós estamos buscando ouvir a voz de Deus? Será que nós estamos, no meio das nossas aflições, separando e dedicando tempo para ler a palavra, para orar ao Senhor? Veja que enquanto Jonas não entrou na barriga do peixe, ele não buscou a presença de Deus. Enquanto ele estava no meio do barco, no meio de uma tempestade, ele não buscou a Deus em oração. Enquanto os marinheiros foram falar com Jonas e dizer: olha, roga por nós, fala com o seu Deus, ele não se colocou em oração. Depois que lançaram sortes e as sortes caíram sobre Jonas e descobriram que era culpa dele, que aquela tempestade estava acontecendo, ele não orou ao Senhor. Foi só quando ele foi parar na barriga do peixe que ele se lembrou de buscar a Deus, que ele se lembrou de buscar ao Senhor. Irmãos, é possível que nas tempestades da nossa vida nós não nos lembremos de buscar ao Senhor. Nós sofremos, nós nos angustiamos, mas nós não oramos, nós não lemos a palavra. E enquanto nós não lemos a palavra, não há nada que conforte as nossas almas. Os marinheiros estavam cada um buscando o seu Deus, cada um buscando a sua divindade. Mas o que a palavra de Deus nos diz? Salmo 135, versos 15 a 17: os ídolos das nações são prata e ouro, obra das mãos dos homens.
têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, pois não há alento de vida em sua boca. Têm ouvidos, mas não ouvem. Somente o Senhor vivo e verdadeiro ouve a nossa oração. Mas algumas vezes nós nos sentimos tão pecadores, tão miseráveis, tão indignos, que nós nem sequer queremos orar a Deus. Às vezes ficamos tão envergonhados, tão constrangidos, e pensamos: se eu orar agora vai ser hipocrisia da minha parte, porque eu não estou nem com vontade de orar, porque eu não estou nem querendo buscar a Deus. Mas irmãos, nunca uma oração é hipocrisia. Aliás, ela é hipocrisia quando ela é feita publicamente com o desejo de ser visto e elogiado pelos homens, para as pessoas dizerem: que oração bonita, que crente que você parece ser. Mas no seu quarto, na sua individualidade, nunca uma oração será hipócrita. Nunca uma oração será desperdiçada. Nunca uma oração deixará de ser ouvida. Por isso, não importa se a sua aflição é fruto de pecado, é fruto de coisas erradas que você fez na vida, não deixe de orar a Deus. Não deixe de buscar a presença do Senhor. Ele vai ouvir a sua oração. Por mais indigno que você seja, por mais pecador que nós sejamos, Deus vai ouvir a sua oração. Não deixe de orar a Deus. Não deixe de buscar ao Senhor. Mas ainda uma segunda lição para nós nesse texto, irmãos, é que Deus não se afasta do pecador. Deus ouve a oração do pecador e Deus não se afasta do pecador. No versículo 4, aqui na sua oração, Jonas diz: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Como se ele dissesse: Deus já nem me enxerga mais. Deus não está me vendo. Eu estou numa profundeza tão grande, eu estou num abismo tão denso, que Deus já desviou seus olhos de mim. Deus já não está olhando para mim mais. E ainda nesse mesmo versículo ele diz: tornarei porventura a ver o teu santo templo? Será que eu vou ver o templo do Senhor novamente? E o que era o templo em Jerusalém? O que era o templo em Israel? O templo era a representação da presença de Deus. Assim, Jonas se lembrou do templo, porque ele se sentia afastado da presença do Senhor. No versículo 5 ele diz: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as algas se enrolaram na minha cabeça. Versículo 6: desci aos fundamentos dos montes, desci até a terra, os ferrolhos já estão correndo sobre mim para sempre. Ou seja, eu estou trancado aqui para o resto da vida. Eu não saio mais daqui. Deus não voltará a ser favorável a mim. Mas a verdade, irmãos, é que Deus nunca se afasta do seu povo. Deus nunca se afasta dos homens. São os homens que se afastam de Deus. São os homens que deixam de buscar ao Senhor. Às vezes nós tratamos Deus como se fosse limitado aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Se algum amigo algum dia se afastar de nós, ficar muito tempo sem falar conosco, sem responder às nossas mensagens, sem visualizar aquilo que nós enviamos, nós vamos ficar chateados, nós vamos ficar tristes. E é claro que Deus fica também. E se esse amigo, depois de muito tempo, depois de alguns anos,
voltar a responder alguma mensagem, talvez nós, com o coração ferido, vamos querer dar o troco. Ficou tantos anos sem responder a minha mensagem, não vou responder a dele imediatamente também não. Me deixou no vácuo, vou deixar no vácuo também. Me deu um gelo, vou dar um gelo nele também. Isso é comum conosco, isso é comum a nós seres humanos. E às vezes nós pensamos que com Deus é a mesma coisa. Eu fiquei tanto tempo sem buscar a presença de Deus, que se eu buscá-lo hoje, Ele só vai me responder daqui a uma semana. Ele só vai me responder daqui a um mês. E Deus não é assim, irmãos. Deus não é homem. Deus não está limitado pelos sentimentos pecaminosos do homem. Deus não guarda rancor. Deus não desconta. Deus não se vinga nos seus filhos. Pelo contrário, Ele recebe de braços abertos aquele que se volta para a sua presença. Todo aquele que vier a mim, de modo nenhum lançarei fora, diz o Senhor Jesus. Deus é como o pai, que ao ver o filho pródigo voltando à sua presença, corre na sua direção e o abraça e o recebe, não como um escravo, não como um servo, mas como filho. E foi isso que Deus fez com Jonas. Apesar da sua rebeldia, e apesar dele sentir que já não estava longe da presença de Deus, no versículo 6 ainda, ele diz: fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Eu estava me sentindo na morte, eu estava me sentindo no abismo, eu estava na profundeza, eu não sabia nem onde estava, eu achei que eu não iria voltar mais, mas de repente o Senhor fez ressurgir a minha esperança, porque o Senhor ouviu a minha oração, e não só ouviu, Ele me respondeu, e Ele me aceitou de volta. Assim Jonas recobrou a sua esperança. E assim como disse também o profeta Jeremias, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quando nós passamos por momentos difíceis, irmãos, isso é Deus querendo tratar os nossos corações, nos ensinar uma lição de humildade, para que nós voltemos para Ele de forma diferente. Não para que voltemos do mesmo jeito, mas para que voltemos transformados, voltemos melhores, voltemos com lições aprendidas. Deus não falou para Jonas quanto tempo ele ia ficar na barriga do peixe, mas enquanto Jonas esteve lá, ele pensou, ele refletiu, ele meditou sobre aquilo que havia feito e sobre como ele precisava da presença de Deus. Será que nós estamos aproveitando os momentos difíceis nas nossas vidas para refletir? Será que nós estamos aproveitando quando estamos em angústia, quando estamos em aperto, quando estamos em tristeza, em aflição, para nos aproximarmos mais de Deus? Porque se nós não aproximamos de Deus no meio das tribulações da vida, de que elas adiantam? Que resultado elas produzem? Deus usa momentos difíceis para o nosso crescimento espiritual, para que nós nos aproximemos dele novamente. Deus nunca se afasta de nós, mas nós nos afastamos. E às vezes Deus usa essas lutas para nos chamar de volta. E por fim, irmãos, uma terceira e última lição desse texto. Deus
perdoa o pecador arrependido. Deus ouve a oração do pecador. Deus não se afasta do pecador. E Deus perdoa o pecador arrependido. No versículo 9, nos versículos 8, 9 e 10, Jonas já diz aqui: os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. E isso ele estava falando do próprio povo israelita. Porque ele era profeta no meio de Israel, ele já tinha visto quanto Israel tinha se afastado da presença do Senhor e trocado Deus pelos Baalins, trocado Deus por Moloque, trocado Deus por outros ídolos. E tudo aquilo era vão, porque eles abandonaram o único que é misericordioso, o único que perdoa pecados. Mas ainda no versículo 9 ele depois diz: porém, mas com a voz do agradecimento, com voz de gratidão, eu te oferecerei sacrifício. Eu oferecerei holocausto ao Senhor. E mais uma vez ele fala sobre o templo aqui. Os sacrifícios e holocaustos eram realizados no templo de Jerusalém. E ele diz: eu vou fazer isso ao Senhor. Porém, mais do que isso, irmãos, Jonas ainda diz: o que votei, pagarei. E qual tinha sido o maior voto de Jonas? Jonas era profeta. E o voto que ele tinha feito era: eu vou falar em nome de Deus. Eu vou falar o que Deus me mandar falar. Eu vou falar onde Deus me mandar falar. Mas isso ele tinha pensado só ali, no meio de Israel. Quando Deus mandou para fora, no meio da nação inimiga, Jonas não quis. Ele quebrou o voto contra Deus. Ele quebrou a sua promessa. Mas depois de um tempo de reflexão, de um tempo de humildade, ele se volta para Deus e diz: agora eu estou disposto a cumprir a minha promessa. Eu vou pagar. Eu vou obedecer. Eu vou cumprir aquilo que o Senhor me mandar fazer. E então Deus ordena que o peixe vomite Jonas. E não era de volta no mar, não. Na terra. Em lugar seguro. Em lugar seco. Quando nós paramos para pensar e percebemos pecados que cometemos contra o Senhor, sabemos que nós somos perdoados. Mas depois de sermos perdoados, nós precisamos voltar à nossa vida para nos dedicarmos integralmente ao Senhor. Senhor, eu pequei contra Ti, mas eu não quero pecar mais. Eu falhei contra o Senhor, mas eu não quero continuar vivendo no vacilo. Porque eu sei que enquanto eu não mudar a minha atitude, Deus ainda vai trazer mais luta para a minha vida. Porque eu ainda não aprendi as lições necessárias. Só quando de fato eu me arrependo, então Deus, no tempo certo, pode mudar a minha situação e me fazer entender mais os seus propósitos. Portanto, meus irmãos, que nós guardemos essas 3 lições bem guardadas no nosso coração, na nossa mente. Deus ouve a oração do pecador, Deus não se afasta do pecador e Deus perdoa o pecador arrependido. E tudo isso Deus faz. Toda essa tribulação Deus coloca sobre as nossas vidas para que nós aprendamos a humildade, a sermos humildes diante dele. Deus abençoa os humildes, mas Deus quebranta os orgulhosos. Deus pesa a mão
sobre os arrogantes. Não confrontemos Deus. Não sejamos rebeldes contra Deus. Mas estejamos dispostos a buscar ao Senhor. E principalmente nos tempos de angústia, dedicarmos mais ainda às orações. Porque isso é o que Deus quer para nós. Você tem orado? Você tem lido a Bíblia? Você tem tido um relacionamento com Deus? Você tem estado próximo de Deus? Que essa mensagem te leve à reflexão. E que você possa cada dia buscar ainda mais a presença do Senhor. Se você está buscando, continue. Intensifique ainda mais. Mas se você não está buscando, pare para pensar. E aproveite os momentos mais difíceis da vida para se aproximar ainda mais do Senhor. Que Deus te abençoe. E que nós cresçamos em humildade para a glória do Senhor e para que sejamos ainda mais abençoados por Deus. Amém?